Boa noite, todos sejam muito bem-vindos. Turma da leitura compartilhada do livro Mestre dos Mestres de Augusto Cury. Continuamos agora com o capítulo 7. A escola de Cristo tem características inusitadas, peculiares, misteriosas, difíceis de serem compreendidas. A seguir, farei um comentário sobre algumas delas. Tema: o ambiente da escola da existência. A escola da existência de Cristo era diferente em muitos aspectos de uma escola clássica. Não tinha muros nem espaço físico definido. Erguia-se nos lugares menos clássicos, no deserto, na beira da praia, nos montes, nas sinagogas judias, no pátio do templo de Jerusalém, no interior das casas. E também das situações menos clássicas, nos jantares, nas festas, numa conversa informal. Cristo não tinha preconceitos. Falava com as pessoas em qualquer ambiente. Não perdia oportunidade para conduzir o ser humano a se interiorizar. Por onde passava, atuava como mestre e iniciava sua escola. Nela não havia mesa, cadeira, lousa, giz, computador ou técnica pedagógica. Sua técnica era Sua técnica eram suas próprias palavras, seus gestos e seus pensamentos. Sua pedagogia era sua história e a maneira como abria as janelas da inteligência dos seus discípulos. O título de mestre dos mestres da escola da existência é merecido. Embora Cristo não tivesse preconceito quanto ao ambiente para proferir suas palavras, parecia preferir lugares abertos. Não poucas vezes o céu era o teto da sua escola. As pessoas se sentavam ao seu redor para ouvi-lo. Ao ar livre, ele proferia eloquentemente suas palavras. Certamente, em algumas oportunidades, bradava em voz alta, em razão do grande número de pessoas reunidas ao seu redor. Cristo se misturava com seus alunos, entrava na história deles. Não havia um fosso entre o mestre e os seus discípulos. Suas histórias se cruzavam. Por intermédio desse viver íntimo e aberto, o mestre conquistava os alunos e conhecia as angústias e necessidades de cada um. João 14, 27, 16, 4, 6. Aproveitava cada circunstância, cada momento, cada erro e dificuldade deles para conduzi-los a se repensarem e reorganizarem suas histórias. Tema: a ausência de hierarquia na escola da existência. O público. Na escola de Cristo não há reis, políticos, intelectuais, iletrados, moralistas e imorais. Todos são apenas o que sempre foram, ou seja, seres humanos. Ninguém está em milímetro acima ou abaixo de ninguém. Todos possuem uma relação fraternal de igualdade. Suas biografias evidenciam de forma clara que Jesus criticava contundentemente qualquer tipo de discriminação. Em seu projeto, todos possuem a mesma dignidade, não há hierarquia. É raríssimo haver um lugar onde as pessoas não sejam classificadas, seja pela condição financeira, intelectual, estética, pela fama ou qualquer outro tipo de parâmetro. O ser humano facilmente vive a ditadura do preconceito. Uma das mais drásticas e destrutivas doenças da humanidade é essa ditadura. Ela engessa a inteligência e gera toda sorte de discriminação. A discriminação não arrancou lágrimas, cultivou a injustiça, distorceu o direito, fomentou o genocídio e muitas outras formas de violação dos direitos humanos. Para o mestre dos mestres, ninguém é indigno e desclassificado por qualquer condição ou situação. Uma prostituta tem o mesmo valor que um moralista. Uma pessoa iletrada e sem qualquer tipo de cultura formal tem o mesmo valor que um intelectual, um versado escriba. Uma pessoa excluída tem o mesmo valor que um rei. Cristo era de tal forma contra a discriminação. Diante das suas palavras, teve a coragem de dizer aos fariseus
que os corruptos, coletores de impostos e as meretrizes o precediram em seu reino. Mateus 21, 31. Como é possível os corruptos e as prostitutas precederem os fariseus tão famosos e moralistas? Pela capacidade de se esvaziarem e se colocarem como aprendizes em sua encantadora escola. Os coletores de impostos eram odiados e as prostitutas eram apedrejadas na época. Todavia, o plano transcendental de Cristo arrebata a psicologia humanista. Neles, todos se tornam indistintivamente seres humanos. Nunca alguém considerou tão dignas pessoas tão indignas. Nunca alguém exaltou tanto pessoas tão desprezadas. Nunca alguém incluiu tanto pessoas tão excluídas. Capítulo 8. Tema: despertando a sede de aprender e desobstruindo a inteligência. Tema: Cristo despertava a sede do saber, o bom e o excelente mestre. Não devemos considerar Cristo um pobre coitado e sofredor. Esse título não dignifica. Ele não era frágil, possuía uma força impressionante. Se existiu alguém que detinha uma coragem incomum, foi Cristo. Ele não se calava nem mesmo quando enfrentava sério risco de morte. Teve intrepidez para enfrentar um mundo totalmente contrário ao seu pensamento. Teve ousadia para enfrentar os ambientes públicos mais hostis e determinação para enfrentar seus próprios medos e angústias. Discursou nos territórios dos seus mais ardentes opositores. Mateus 6, 2, 5, 7, 15 e 23. Antes de ser crucificado, correu sério risco de sofrer politraumatismo por apedrejamento. Cristo não agia inconsciente e inconsequentemente. Tinha consciência do efeito das suas palavras e das metas que queria atingir. Combinava a humildade e a tolerância com a ousadia e a determinação. Apreciava provocar a inteligência das pessoas e mostrar o radicalismo delas. Cristo era um mestre cativante. Muitos corriam para ouvi-lo, para aprender com ele. Era diferente da maioria dos demais mestres, mesmo os da atualidade que transmitem o conhecimento sem prazer e desafio, transmitem-no pronto, acabado e despersonalizado, ou seja, sem comentar as dores, as frustrações e as aventuras que os pensamentos viveram enquanto o produziam. Tal transmissão não extinga a inteligência dos alunos, não os surpreende, não os torna engenheiros de ideias. Um bom mestre possui eloquência, mas um excelente mestre possui mais do que isso. Possui a capacidade de surpreender seus alunos, instigar-lhes a inteligência. Um bom mestre transmite o conhecimento com dedicação, enquanto que um excelente mestre estimula a arte de pensar. Um bom mestre procura seus alunos porque quer educá-los, mas um excelente mestre lhes aguça tanto a inteligência que é procurado e apreciado por eles. Um bom mestre é valorizado e lembrado durante o tempo de escola, enquanto que um excelente mestre jamais é esquecido, marcando para sempre a história dos seus alunos. Cristo instigava a inteligência daqueles que conviviam com ele. Ele os inspirava e os formava engenheiros do pensamento. Não apenas seus pensamentos marcavam a história dos seus íntimos, mas também os gestos e os momentos de silêncio foram tão eloquentes que modificaram a trajetória da vida deles. Ele andava pelas cidades, vilas e lugarejos, proclamando o, reino dos céus, e o seu projeto de transformação interior. Suas biografias indicam que falava de maneira arrebatadora. Sua fala despertava nas pessoas uma sede interior. Embora fosse o carpinteiro de Nazaré e andasse e se vestisse de modo simples, seus ouvintes ficavam impressionados com a dimensão da sua eloquência. Mateus 6, 30 a 44. Com o decorrer dos meses,
Cristo não precisava procurar as pessoas para falar-lhes. A sua fala era tão cativante que ele passou a ser procurado pelas multidões. As pessoas se aglomeravam para ouvi-lo. Determinados grupos o apreciavam tanto que lhe rogavam que não se afastasse deles, mas ele dizia que tinha de levar sua mensagem a outros locais. As multidões o seguiam por lugares insóspitos, desérticos, onde corriam risco até de morrer de fome. Mateus 14:15, 15:32, Marcos 8:1-9. Mesmo assim, não desistiam, pagando qualquer preço para ouvi-lo. Isto é muito interessante. A maioria das pessoas daquela época não tinha cultura e provavelmente nenhum interesse em aprender nada além do necessário para trabalhar e sobreviver. Porém, Cristo havia provocado uma fome íntima naquelas pessoas que ultrapassava os limites da fome física. Tema: Cristo rompe a minha tese e o argumento de Will Durant. Quando as necessidades para garantir a sobrevivência são grandes, as pessoas não têm interesse em desenvolver o pensamento. A esse respeito, há um episódio interessante na história da filosofia. Will Durant, autor do famoso livro História da Filosofia, tenta justificar por que a Europa produziu qualitativamente mais pensadores na literatura e na filosofia do que os Estados Unidos. Ele comenta que a Inglaterra precisou de 800 anos desde sua fundação até Shakespeare e que a França precisou também de 800 anos para chegar a Montaigne. Enquanto que nós tivemos de gastar nossas energias abrindo clareiras em nossas grandes florestas e extraindo a riqueza do nosso solo, ainda não tivemos tempo de produzir uma literatura nacional e uma filosofia madura. A Inglaterra, a França e outros países demoraram muitos séculos para produzir um corpo de pensadores na filosofia, na literatura, nas artes, etc. De fato, o pensamento filosófico na Europa é mais maduro do que nos Estados Unidos. Durant justifica esse fato dizendo que a sociedade americana esteve muito ocupada nos últimos séculos com suas necessidades de sobrevivência, com desenvolvimento social. Embora não seja uma regra matemática, a produção de pensadores tem alguma relação com o atendimento das necessidades básicas de sobrevivência, com o desenvolvimento social. Primeiro devem ser atendidas as necessidades básicas, para depois florescer um pensamento mais maduro e coletivo. Claro que o pensamento pode florescer individualmente em meio a crises sociais, pobreza material, guerras, etc. Entretanto, a formação de um corpo de pensadores está ligada ao desenvolvimento social. O pensamento se comporta, às vezes, como o vinho. Quanto mais velho e amadurecido, melhor o paladar. O argumento de Durant, portanto, tem fundamento e vai ao encontro da tese que abordei sobre a prevalência do homem instintivo, animal, entre parênteses, animal, sobre o homem pensante nas situações estressantes. As necessidades materiais básicas que garantem a sobrevivência, como moradia, saúde e alimentação, tendem a prevalecer sobre as necessidades psicológicas. Quando as necessidades materiais básicas são atendidas, elas tendem a libertar o pensamento e expandi-lo para expressar a arte. A arte tem certa ligação com a dor, não com a dor da sobrevivência instintiva, mas com a dor das crises existenciais, a dor da alma que envolve os conflitos psíquicos e sociais. Raramente as pessoas se interessam em pensar quando precisam lutar para sobreviver. Raramente o mundo das ideias se expande quando o corpo é pressionado pela dor da fome, quando a vida é castigada pela miséria. Porém, Cristo rompeu esse paradigma que norteia tanto minha tese como o argumento de Durant. Cristo brilhou na sua inteligência, embora desde a infância tivesse sido castigado pela pobreza. Além disso, o que é mais interessante, ele induziu as pessoas da sua época
tão castigadas pela miséria física e psicológica, a ter fome do saber que transcendia as necessidades básicas de sobrevivência. Assim é, boa reflexão, gratidão, feliz semana a todos.